Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para uma videoaula aí sobre potência e trabalho de uma força, né? Potência das máquinas e o trabalho que elas podem realizar. Ok, galera? Vamos iniciar essa aula aí. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos inicialmente falar de potência mecânica, né? O que seria essa potência mecânica, né? No século XVIII, o desenvolvimento da máquina a vapor trouxe uma contribuição significativa para a expansão da indústria moderna, principalmente aí na época, né, galera, da Revolução Industrial, tá certo? A demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas, né? Porque o carvão ele era utilizado nessas máquinas aí como um combustível, né? Contudo, isso implicava numa maior infiltração da água, o que dificulta a extração desse material, desse carvão na natureza, né? E acabava por colocar em risco a vida dos trabalhadores. Qual foi a solução então encontrada, né? Então, um cientista aí chamado James Watt, né, encontrou uma solução em 1765, né? Ele aperfeiçoou a máquina a vapor que passou a bombear a água para fora dessas minas aí, tá certo? Bom, aqui nós temos então representado o funcionamento de uma máquina a vapor, tá? Em que nós temos aqui embaixo, ó, a caldeira aquecendo um líquido, né? Esse líquido vira vapor e esse vapor com alta pressão e temperatura vai acionar esse pistão aqui, fazendo aí o movimento, né, de expansão e compressão, ou seja, convertendo a energia proveniente do calor, né, em energia mecânica, uma transformação de energia. Lembrando que calor é sempre energia em movimento, né? Então esse é o princípio de funcionamento aí de uma máquina térmica, né? Essa aqui conhecida como máquina a vapor, tá? Portanto, a máquina de James Watt foi o resultado do aperfeiçoamento de uma outra máquina, né? A máquina de Newcomen, e consiste em um dispositivo que usa a queima de um combustível fóssil, provavelmente aí no caso era o carvão, né? Que estava sendo utilizado para aquecer a água, né? E aí, uma vez aquecida e entrou em ebulição, essa água, né, se converte em vapor, tá? Esse vapor liberado por esse aquecimento é usado então para empurrar o pistão aí conforme mostra a figura, tá? Que pode, por exemplo, movimentar uma roda, né? Erguer um peso, ou seja, transformar em outro tipo de energia, tá certo? Aqui nós temos uma foto, né, de uma máquina de Watt que proporcionou aí um desenvolvimento de várias outras máquinas, né? Então, com o passar do tempo, ela foi sendo aperfeiçoada para diversas aplicações aí distintas, tá certo? Muito bem. Se nós observarmos então o funcionamento dessas máquinas, a gente vai poder observar que elas realizam trabalho, né? Vamos recordar aqui o conceito de trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, qual é a condição para que um corpo realize trabalho? Além de ter a força aplicada, ele tem que causar um deslocamento no objeto, tá? Então, o trabalho de uma força ele é definido como uma grandeza escalar, que é correspondente ao produto da força aplicada pelo deslocamento. Quanto maior a força, maior será o trabalho. Quanto maior o deslocamento também, maior será o trabalho realizado por essa força. Lembrando, gente, que a força que provoca um deslocamento, né? Se essa força for favorável ao deslocamento, a gente chama de trabalho motor. Se for uma força contrária ao deslocamento, a gente chama de trabalho resistente. Então, olha aqui, a figura mostra a força aplicada ao bloco, aplicou essa força, provocou um deslocamento D no objeto. Reparem que tanto a força como o deslocamento estão no mesmo sentido, né? A mesma direção, mesmo sentido, ou seja, da esquerda para a direita. Então, essa força F realizou um trabalho motor. Se nós fôssemos considerar a força de atrito aqui, né? Se o bloco desloca para a direita, a força de atrito seria para a esquerda. Então, nesse caso, a força de atrito estaria realizando um trabalho resistente, tá certo?
Muito bem. Quando nós estamos calculando o trabalho, nós não levamos em consideração o tempo que foi gasto para realizar trabalho, né? Nós não falamos do tempo. Mas, às vezes, isso se torna necessário, né? Quer dizer, às vezes você tem um tempo para realizar uma determinada tarefa, né? E aí, essa rapidez com que o trabalho é realizado está relacionado com o conceito de potência, tá certo? Então, a potência tem a ver com o tempo para realizar um determinado trabalho, tá? Bom, então nós podemos definir, né, na verdade, a potência como sendo a relação entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto para realizar esse trabalho. Tá certo, galera? Bom, assim nós temos a letra tal representa o trabalho, que é essa letra grega aqui, e o delta T representa o intervalo de tempo gasto para realizar esse trabalho, tá? Então, o P ali, POT, significa potência, tá certo? Muito bem. E as unidades? Quais as unidades que nós vamos utilizar? Vamos trabalhar com as unidades do Sistema Internacional. O trabalho vai ser dado em joule, o tempo em segundos, então se o tempo tiver em minutos, nós precisamos converter, 1 minuto tem 60 segundos, né? E a potência vai ser dada em watts, representado pela letra W. Cuidado que nós podemos ter aí uns submúltiplos, né? Ou múltiplos da unidade de potência, por exemplo, quilowatt, né? A nossa conta de energia elétrica, por exemplo, né? O consumo de energia é potência vezes o tempo. Só que vem em quilowatt-hora, tá? 1 quilowatt vale 1000 watts, 10 elevado a 3 watts, essa unidade de potência. O megawatts é 10 elevado a 6 watts. E também pode aparecer o gigawatt, tá? Que é 10 elevado a 9 watts. Ok, galera? Vamos ver um exemplo aqui bastante simples, né? Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 quilos a uma altura de 12 metros, gastando para isso 1 minuto. Vamos considerar que esse caixote está sendo suspenso com uma velocidade constante, tá? Então tem ali o guindaste que vai suspender o caixote, tá? Por uma altura de 12 metros. Muito bem. O trabalho realizado pela força F do motor é igual ao trabalho da força peso. Por que tem que ser igual, né? Porque ele vai deslocar com velocidade constante. Então, a força resultante tem que ser igual a zero. O caixote se desloca com velocidade constante. Isso significa que a força resultante é igual a zero, então a força que puxa o bloco para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. A força que puxa para baixo é o peso. Então, essa força do guindaste vai ser igual ao peso. Lembra um conceito de peso, né? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós vamos ter que o trabalho é a força vezes o deslocamento, que é a altura h. O trabalho é igual ao peso vezes a altura h. Uma vez que a força F, que o guindaste faz, é igual à força peso. Assim, nós teremos que o trabalho vai ser, né, a massa vezes a gravidade vezes a altura h. Uma vez que massa vezes gravidade é a força peso. Muito bem, vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser igual a massa vezes gravidade vezes a altura. A massa é 200 quilos, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 12 metros. Portanto, esse guindaste está realizando um trabalho de 24.000 joules. Ok, galera? Para calcular a potência, nós vamos fazer trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós temos que o tempo foi de 1 minuto, convertendo para segundos, 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, o trabalho realizado, né, aliás, a potência utilizada por essa máquina para realizar esse trabalho vai ser o próprio trabalho, que é 24.000, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 60 segundos. Nós vamos achar uma potência aí de 400 watts. Então, a potência desse guindaste para realizar esse trabalho é uma potência de 400 watts, ok? Uma curiosidade aqui, galera, os nossos músculos, né, eles realizam trabalho ao se contrair
ou distender, né? Em média, aí, a potência muscular do nosso corpo é na ordem de 373 watts por cada quilograma de massa muscular. Vale lembrar que essa potência, é lógico que vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Muito bem, outras unidades de potência que podem aparecer aí, por exemplo, o cavalo vapor, que é representado por CV, né? Essa expressão de cavalo vapor, gente, ela foi usada pela primeira vez por James Watt para representar a potência da máquina a vapor, tá certo? O que ele observou, né? Ele observou que um cavalo conseguiria erguer 735,5 newtons a 1 metro de altura em 1 segundo. Então ele relacionou essa potência do cavalo, né, com a potência em watt. E aí ele criou uma nova unidade, que é o cavalo vapor, tá? Então um cavalo vapor corresponde a 735,5 watts. Uma outra unidade inglesa aí é o horsepower, HP, né? Então, cada um HP vale 745,7 watts. Então, essas são outras unidades aí que podem aparecer, né, no caso da potência, tá certo? Bom, para ilustrar aqui um exemplo, né, tem uma Ferrari aqui, ó, que possui um motor cuja potência aí chega a 660 cavalos vapor, né? É coisa pra caramba, tá certo? Bom, ele acelera, essa máquina aí, né? Acelera de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 4 segundos. É uma máquina mesmo. Então, determine o valor aproximado do trabalho realizado pelo motor desse carro aí no Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos lá. Uma Ferrari tem 660 cavalos de potência, e lembrando que cada um cavalo vapor é 735,5 watts, então vamos transformar, né? 660 cavalos a vapor para watts, eu vou multiplicar 660 por 735,5, nós vamos ter uma potência aí de 48.543 watts, tá certo? Como ela acelerou de 0 a 100 km por hora em 4 segundos, ou seja, o tempo é 4 segundos, intervalo de tempo, né? A potência vai ser o trabalho sobre o intervalo de tempo. Nós já calculamos a potência, que é 48.543, vamos calcular o trabalho e o intervalo de tempo, 4 segundos. Então, o trabalho realizado aí por essa máquina, né? Por essa Ferrari, olha que trabalho, hein? 194.172 joules. Realmente, um trabalho realizado em um intervalo de tempo de 4 segundos é um senhor trabalho, né? É uma potência mesmo essa máquina, tá certo, galera? Bom, nós podemos relacionar também, gente, a potência com a velocidade, né? Vamos calcular a potência, então, num caso bastante particular, no qual a força e o deslocamento são paralelos, ó. Eu tenho aqui a força que vai empurrar o bloco, tá? E o deslocamento, ó. Então, essa força aí está a favor do deslocamento, tá certo? Nós vimos que a potência é o trabalho realizado pelo intervalo de tempo que foi gasto para realizar esse trabalho. Bom, e nós temos, portanto, que o trabalho é força vezes deslocamento, não é isso? Aí nós podemos unir essas duas equações aí, ó. Aqui, ó, no lugar do trabalho, eu posso pôr força vezes deslocamento, né? Como que vai ficar a nossa equação, então? Vamos ver aqui, ó. Ah lá, no lugar do trabalho eu coloquei força vezes deslocamento, né? Aqui eu tenho, então, que a potência vai ser a força vezes o deslocamento pelo intervalo de tempo. Que definição é essa? Distância pelo intervalo de tempo. É a definição de velocidade média. Portanto, nós chegamos nessa equação aqui, ó, que a potência vai ser a força vezes a velocidade média. Tá certo? Bom, então Vm é a velocidade média no intervalo de tempo aí, ΔT, que nós estamos considerando, né, o tempo para realizar esse trabalho, tá certo? Muito bem. Se o intervalo de tempo, ΔT, para a realização do trabalho, se ele for muito pequeno, considerando um tempo muito pequeno, nós dizemos que nós temos uma potência instantânea, tá?
Então, nesse caso, a potência, que é a velocidade vezes a força, né? E aí nós vamos considerar a velocidade em um determinado instante. Então, para a gente ter a potência instantânea, nós vamos trabalhar, em vez de trabalhar com a velocidade média, nós trabalhamos com a velocidade naquele exato momento, que é a velocidade instantânea. Tá certo? Lembrando que a velocidade tem que estar em metros por segundo, hein, galera? Sistema Internacional de Unidades, ok? Aí a força também, considerada aqui, ela é paralela ao deslocamento, né? Tá? E medida em Newton, tá certo? Muito bem. Um pequeno exemplo aqui, só o meu cachorro aqui que entra nas aulas para participar também, tá? Bom, uma motocicleta parte do repouso, então a velocidade inicial dela é zero, galera. Uma superfície horizontal. A força exercida pelo motor é constante, paralela ao deslocamento. Então vamos determinar a velocidade instantânea quando a moto atingir 72 km por hora. Ela vai percorrer 200 metros, então ela vai partir do zero e depois de percorrer esses 200 metros, ela chega a uma velocidade de 72 km por hora. A gente somando a massa do motoqueiro mais da moto dá 240 quilos, ok? Então tá aí representada, ó. Vamos lá. A moto aí deslocou por uma distância, né? Então a velocidade inicial é zero, tá? A velocidade final 72 km por hora. Dividindo por 3,6 para converter para metros por segundo, nós temos uma velocidade final de 20 metros por segundo, ok? Usando a equação de Torricelli, vamos lá, v ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o deslocamento, né? Substituindo, então, a velocidade final ao quadrado, então 20 ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que foi 200 metros. Fazendo essas contas aí, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso significa, gente? Que a cada 1 segundo, a velocidade foi aumentando em 1 metro por segundo, né? Aplicando a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, eu tenho que a força é igual à massa, que é 240, é a massa da moto mais do motoqueiro, né? 240 vezes a aceleração, que é 1, nós vamos ter uma força de 240 newtons. Ok, galera? Muito bem. Potência não é força vezes a velocidade? Então, nós temos que a potência vai ser a força de 240 newtons vezes a velocidade instantânea, que é a velocidade final lá, naquele instante, né, que vale 20 metros por segundo. Então, eu tenho que a potência instantânea aí, naquele momento, é de 4.800 watts. Belezinha? Tranquilo? Pode converter para quilowatts, só dividir por 1.000, tá? Então, a potência seria equivalente a 4,8 quilowatts, tá? Nós podemos falar também, gente, do rendimento das máquinas térmicas, né? Que trabalha com o conceito de potência, tá? O rendimento de uma máquina térmica ou de um determinado processo é a razão entre o trabalho útil, ou seja, potência útil, e o trabalho total, que está relacionado à potência total. O que eu quero dizer com isso? Está falando de aproveitamento, né? A máquina térmica, ela recebe uma quantidade de energia aqui, relacionado a uma energia total ou uma potência total. Uma parte dessa energia, ela consegue converter em potência utilizada, potência útil, ou seja, para ela realizar trabalho. Mas isso seria uma máquina com rendimento de 100%, o que é impossível, né? Só lembrar lá das leis da termodinâmica. Então, na realidade, o que vai acontecer? Uma parte dessa energia aqui, a gente fala que é energia perdida, né? Mas vai ser convertida, transformada num tipo de energia que não é a energia que a gente precisa, né, para realizar trabalho. Então a gente chama de potência dissipada, que está relacionada a essa energia que foi dissipada. E se a gente lembrar lá da termodinâmica, a gente trabalha com conservação de energia, ou seja, a energia total tem que ser igual à soma da energia aproveitada, né, que é o trabalho, mais aquela que é liberada aí para o meio externo, tá? Em forma de calor, por exemplo, tá certo? Bom,
quanto maior for o rendimento da máquina térmica, o que significa isso? Mais ela está aproveitando parte aqui da energia total para realizar trabalho, né? Então, o ideal é que a gente tivesse uma máquina térmica de rendimento 100%, mas isso é impossível, tá certo? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, o rendimento ele pode ser dado pelo trabalho, né, útil, né, que é aquele aproveitado, né, pelo trabalho total. Então, é o quanto que nós estamos aproveitando em relação à energia total que está recebendo. Tá? É o quanto a máquina está aproveitando, né? Isso pode ser dado também em função da potência. Então, o rendimento a gente pode estar relacionando a potência útil, aquela utilizada para realizar trabalho, pela potência total. Tá? Então, é aproveitamento da energia, né? Dentro daquilo que a gente quer propor, o trabalho que a gente quer propor, né? Então, lembrando que o rendimento é uma grandeza adimensional, não tem uma unidade, ela é dada em porcentagem, tá? Expressa em porcentagem. Então, por exemplo, se tem uma porcentagem de 30%, significa que essa máquina está aproveitando 30% da energia total que ela recebe para realizar trabalho. Tá? Um exemplo aqui, então, ó, um guindaste é usado como bate-estaca, né? Então ele cai, pum, bate na estaca para ir cravando a estaca no solo, né? Fazer uma fundação de um prédio, por exemplo. Então, essa estaca de aço tem massa de 600 quilos e ela é erguida a 16 metros de altura. Então, tem lá o desenho que vai representar aqui, ó. Tá certo? Bom, letra A. Determine a potência do motor para erguer a estaca a 16 metros de altura no intervalo de 1 minuto. Então, lembrando de converter para segundos, 60 segundos. E na letra B, se o rendimento do motor chegar a 80%, nosso aproveitamento excelente, né? 80%, qual é a potência total e a potência dissipada, né? A gente vai ver aqui então, tá certo? Lembrando que está subindo aí 16 metros de altura, tá? Bom, resolvendo, nós temos então o trabalho realizado pela força F do motor, trabalho útil, é igual ao trabalho da força peso. Então, vai suspender esse peso aí, esse corpo, né, na verdade, tá numa altura de 16 metros, vai subindo com velocidade constante. Então, essas duas forças aqui, ó, a força F e a força peso têm que ser iguais, não é isso? Uma vez que a força resultante é nula, porque ele se desloca com velocidade constante. Então, o trabalho é força vezes o deslocamento, que é a altura, né? E essa força F é igual ao peso do objeto. Peso não é massa vezes gravidade? Então, o trabalho é massa vezes a gravidade vezes o deslocamento, que é a altura. Então, nós temos a massa, que é 600 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, 16 metros. Nós teremos um trabalho, então, de 96 mil joules. Ok? Bom, esse é o trabalho útil do motor, né? Aí nós vimos que a potência é o trabalho pelo intervalo de tempo. Se o tempo gasto para suspender foi de 1 minuto ou 60 segundos, nós vamos ter então que a potência vai ser o trabalho de 96 mil joules dividido por 60 segundos. Nós teremos uma potência aí de 1.600 watts, né? Essa é a potência útil, ok, galera? Muito bem. Se o rendimento da máquina é 80%, é 80 dividido por 100, né, gente? Que dá 0,8, tá? Então, pela definição, rendimento é a potência útil pela potência total. Então, eu tenho que o rendimento é 0,8, é igual à potência útil que nós determinamos, que é 1.600, dividido pela potência total. Então, nós teremos, então, fazendo a conta aqui, uma potência total de 2.000 watts. Ok? Como a potência total foi de 2.000 watts, né? O tanto de potência, né? Potência total 2.000 watts. E aquela que foi aproveitada para realizar trabalho foi 1.600 watts, qual é a potência que foi dissipada, então? Que não foi aproveitada para realizar trabalho? É a diferença das duas, pela conservação da quantidade de energia. Então, 2.000 menos 1.600 dissipou aí 400 watts. A potência dissipada, né? A potência que não foi aproveitada para realizar trabalho, tá certo?